Olá, tudo certo? Eu sou Claudete Pessoa, professora concurseira de legislação específica, e hoje eu venho falar com você que precisa estudar a lei do processo eletrônico, tá lá no seu edital, e você precisa entender este conteúdo normativo para gabaritar as questões de sua prova, ok? Esse é o nosso foco, o nosso bate-papo concurseiro que começa agora, se destina ao concurso público. É muito importante ter este foco porque nós temos várias classes interessadas na lei do processo eletrônico, como a classe dos advogados, dos servidores, né? Eu sou uma servidora da Justiça há 22 anos. Acompanhei toda a evolução, né? Pois é, lá do papiro quase, né? Pois é, fazer o quê, né? Tem que confessar, não pode mentir. Eu ingressei com datilografia, máquina de escrever, imagina, processamento em fichas. Você sabe o que é isso? Né? Pois é, eu engano bem, né? Muito tempo de experiência. Já processei, sim, já atuei no processamento e aí sei bem dessa evolução, vivenciei esta evolução para se chegar hoje no processo eletrônico. Ou seja, a lei nem é tão nova assim, né? A lei de 2006, mas agora, cada vez mais, né, que ela vem tomando força, porque realmente o judiciário vem finalmente se aparelhando, implementando sistemas de processamento, isso a nível Brasil, né? Então, cada vez mais essa lei vem sendo cobrada nos concursos públicos. E assim, o objetivo qual é? O objetivo é esse, alcançar esse bem maior. Que o único papel da justiça seja de julgar, e não que seja lá um volume de papel. Eu já atuei como analista processual, né? Hoje eu sou oficial de justiça, mas eu já fui analista processual, e aí o que acontece? É muito papel, né? Um desperdício, uma poeira, realmente o mundo eletrônico vem não só tirar aquela, né? Quase, não vou dizer entulho porque seria, né, um abuso, né? Mas é um volume tão absurdo, né? De papel, de documentos, e a gente torna isso tudo pela via eletrônica. As documentações não se mais formalizam num papel, elas se formalizam pela via eletrônica. Isso tem algo de maior, que é a busca da celeridade, né? Celeridade, simplicidade nos procedimentos. É disso que a lei trata, é disso que a lei vem regulamentar, ok? É isso que ela vem regulamentar. Então, nosso bate-papo concurseiro é pautado na lei do processo eletrônico. Vamos analisar os diversos institutos jurídicos com foco no concurso público. Combinado assim? Olha lá, o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos, como fica bem mais fácil, né? A comunicação de atos e a transmissão de peças processuais será admitida nos termos da lei. Então, olha aqui, né? Os objetivos do legislador, a tramitação processual, a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais, né? Esse é o principal foco para que a coisa se dinamize, né? E se chegue ao quê? A paz social, porque o processo nada mais é que isso, né? Um instrumento que é utilizado para quê? Para a solução dos conflitos da sociedade, dos conflitos, dos litígios, né? Da lide, é exatamente isso. E aí, esse processo, esse instrumento, ele vem o quê? Se modernizar para que a prestação jurisdicional na busca da paz social, ela efetivamente aconteça, mas aconteça de forma mais célere e simplificada. E principalmente, devidamente sustentável, né? A natureza agradece, né? Aplica-se esta lei indistintamente a qualquer processo, né? O processo civil, o processo penal, o processo trabalhista, juizados especiais, não os juizados especiais que já vêm com essa proposta lá na Lei 9.099, né?
com a proposta de celeridade, de informalidade. O processo eletrônico, a lei do processo eletrônico vem dar maior celeridade, maior, né, informalidade a tramitação do juizado. Eu também já trabalhei no juizado especial criminal, né? Sei bem do que estou falando. E aí, a própria legislação traz conceitos legislativos importantíssimos para você, ok? Coloca uma coisa na cabeça, né? Lógico, existem doutrinadores e muito respeitados, claro, né? E os doutrinadores têm lá os seus conceitos, né? Apresentam para o mundo jurídico, os conceitos, né, que ao longo da sua experiência, seu estudo. Só que aqui nós temos conceitos do legislador, que o legislador trouxe para o mundo jurídico. E esses conceitos são muito importantes porque examinador gosta muito de conceito apresentado por legislador. Então é algo que você não precisa, mesmo que você não concorde, você tem que levar ele para a prova, entendeu? Olha lá, o que é o meio eletrônico? Qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. É tudo meio óbvio, né? Ok? Ainda mais para essa geração, né, totalmente conectada de concurseiro, é tudo meio, né, meio tranquilo, muito óbvio. Eu lembro de um aluno uma vez na sala de aula, quando na época não tinha ainda rede social, faz tempo isso, faz tempo. Aí na época ele falava assim, pô, professora, só precisa se atualizar, hein? Né? Pois é, eu me senti ali pré-histórica quando a criatura falou aquilo. Mas ele não estava errado, não. Ele estava certo. Eu peguei a crítica construtiva dele e me atualizei. Pois é. O que é transmissão eletrônica? Toda forma de comunicação à distância, né? Com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores, claro, a internet, a famosa internet. Certo? Comunicação à distância com a utilização da internet. Assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, nós temos as seguintes formas de identificação inequívoca do destinatário. Isso é muito importante. Identificação inequívoca do signatário. Eu falei destinatário, né? Signatário, aquele que assinou. De quem é essa assinatura, ok? Nós temos a assinatura digital. Ela é baseada em certificado digital emitido por uma autoridade certificadora credenciada. Todos esses detalhes nós vamos ver ao longo do estudo legislativo, tá bom? Por enquanto é a base, a introdução à matéria. Então são alguns pontos muito importantes que você já precisa, algumas terminologias, algumas nomenclaturas que você precisa estar familiarizado, ok? Então a assinatura digital não é simplesmente uma senha, ok? É algo mais elaborado. Tem que ter o quê? A atuação de uma autoridade certificadora, mas não é qualquer uma, tem que estar credenciada na forma da lei específica. Olha quanta cautela. Tudo isso por quê? Por conta da fidedignidade em relação ao signatário. É uma responsabilidade muito grande. Tem que saber que realmente... Tem que sempre lembrar o seguinte. No judiciário, o que nós temos? Pessoas felizes, contentes, uma querendo ajudar a outra? Não. Nós temos ali conflitos de interesses. Conflitos de interesse. Então, o judiciário, qual o cliente do judiciário? Cliente, entre aspas, né? Entendeu? Qual é o cliente do judiciário? É uma pessoa aborrecida, azeda, entendeu? Por quê? Porque ela está com um problema que ela não conseguiu resolver. Não é isso? Porque o poder judiciário, ele só existe, por quê? Porque não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas quer dizer que tem que sair correndo para o judiciário ao menor problema? Não. Primeiro, cidadão brasileiro, você tenta resolver o seu problema sozinho, ok? Agora, não conseguiu? Vem para cá, né? Vem para aqui, para a máquina do judiciário, que nós vamos dar solução ao seu conflito, ao seu problema. Não necessariamente vai ser a solução que você deseja, mas vai ser a solução que a lei impõe, que a lei garante, porque o judiciário aplica a lei para resolver os conflitos de interesse. Perfeito isso, ok? Então, é claro que nós temos ali partes, né,
se chocando, em contraposição, conflitando interesses. E aí a cautela para se saber que realmente não tem ali, né, um tomando a vez do outro, para não dizer outra coisa, né? Tem que ser muito grande. Então, para ter a certeza que realmente, aquele que enviou, aquele que está ali transmitindo os dados, transmitindo os documentos, é realmente a pessoa, né, que se apresenta ali, é preciso toda uma cautela, ok? Tudo bem? Também mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, também conforme disciplinado aí pelos órgãos respectivos. Então nós temos aí assinatura digital e cadastro de usuários, certo? Vamos detalhar isso mais à frente. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais, em geral por meio eletrônico, serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado. Então, assim, para enviar, nós temos aqui assinatura digital, ok? Para enviar as petições, os recursos e praticar atos processuais por meio eletrônicos, é preciso ter uma assinatura eletrônica, todo esse credenciamento que nós estamos falando, ok? E como que isso vai acontecer? Cada estrutura do Poder Judiciário vai regulamentar, vai disciplinar como que esse credenciamento vai efetivamente acontecer, ok? Olha, você vai pegar o token, cada um tem, né? O Brasil é continental, né? Cada um tem um procedimento a observar, certo? O Poder Judiciário é que vai regulamentar essa efetivação da assinatura eletrônica para que permitir que advogados, né, estagiários, partes aí devidamente credenciadas façam o envio aí dos seus documentos e pratiquem aí os atos processuais. O que é uma assinatura eletrônica? Vem aqui a SuperClau, né, nos dar maiores esclarecimentos. Assinatura eletrônica ou assinatura digital é um número definido para cada documento assinado em decorrência de combinação com a chave de assinatura do signatário, ok? Juridicamente permite conferir o autor, que é o titular da chave privada que gerou a assinatura, alguns chamam de token, né? Permite juridicamente permite conferir o autor e assegura a integridade do documento eletrônico, ok? A SuperClau, nossa mascotinha aqui do Super Professores, vem trazer alguns esclarecimentos sobre o que é assinatura eletrônica, né? Cuidado para não confundir assinatura eletrônica com senha, né? Cuidado com isso. Olha só, assinatura eletrônica ou assinatura digital é um número. É como se fosse um protocolo, né? É um número definido para cada documento assinado em decorrência da combinação, né, deste documento com a chave de assinatura do signatário. Ok? Então, o signatário devidamente credenciado, certo? Tem uma chave privada de assinatura, ok? E aí, ao inserir, enviar o documento, somente com o uso dessa chave privada, que alguns chamam de token, né? Dentro de um sistema onde ele está previamente credenciado, onde está lá a chave pública, a chave privada, e aí a conferência desse documento tornam esse documento, essa assinatura única, ok? Certo? Juridicamente permite conferir o autor. Então, o judiciário, a partir desse momento, sabe quem foi o autor do envio daquele documento, ok? Não é o autor processual, não, hein? Pelo amor de Deus. Quem enviou aquele documento? Por quê? Porque já sabe quem é o credenciado daquela chave privada, certo? Entendeu? E aí, assegura a integridade desse documento eletrônico. Não foi qualquer um que enviou, foi uma pessoa, normalmente um advogado, né? Devidamente credenciado. Sabemos que foi o uso da sua chave privada,
certo? Que só ele tem, e aí vai dar maior segurança nessa transmissão de documentos, ok? Cada documento eletrônico tem a sua própria assinatura digital, que não se confunde com senha. A senha é apenas um meio de acesso, acesso ao sistema, acesso à sua chave privada, ok? Senha é meio de acesso. Então é claro que é preciso muita cautela com o quê? O uso da sua chave privada, com armazenamento, tem que guardar em local seguro, não pode ficar passando a senha para outra pessoa, porque se você perguntar, Claudete, e se ele passou a senha dele para outra pessoa com a chave privada, com tudo? Aí realmente ele que se arriscou, né? Ele vai pagar por isso, porque é impossível, né, saber que uma outra pessoa que pegou a chave privada ainda sabia a senha, né, de acesso. Aí complicou, entendeu? Certo? Mas é muito importante não confundir a assinatura digital com a senha. Tudo bem? Ok? Bom, então seguindo, nós temos aqui o parágrafo 1º do artigo 2º que diz o seguinte: o credenciamento no Poder Judiciário, ele vai ser realizado mediante procedimento no qual seja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Claro, hoje eu não sou, né, nunca fui advogada, eu sou formada em Direito, claro, né, mas eu sempre quis ingressar em concurso público. Então, eu também tenho a minha assinatura, né? Sim, a minha chave privada enquanto oficial de justiça. Por quê? Porque eu preciso certificar dentro de um sistema de processamento. Então eu recebo os mandados, vou cumprir as ordens judiciais e depois o que faz um oficial de justiça? Ele precisa certificar, relatar o ocorrido, certifique do fé, que no dia tal, às tantas horas, de me dirigir meu endereço reto, de me dirigir meu endereço indicado no mandado, e ali citei seu Joaquim das Couves, de todo o teor do presente mandado, que após a leitura recebeu a contrafé e exarou a sua assinatura. Então, assim, tem que relatar todo o ocorrido, informação importantíssima para o processo. E agora como é que eu faço isso? Através de uma chave, né? Através da minha certificação. Então eu precisei ir numa instituição credenciada, tem que estar lá a identificação presencial para então conseguir o credenciamento para só então ter acesso ao sistema de processamento eletrônico, ok? Entendido? Então não é de qualquer jeito, não recebe pelo correio. Percebeu? Adequada identificação presencial nas instituições devidamente credenciadas, ok? Para tanto. Ao credenciamento será atribuído um registro e um meio de acesso ao sistema, né? De modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Claro que isso é muito importante, por isso que até o processo eletrônico ele demorou mais a se tornar realidade, por conta da segurança, né, na prática dos diversos atos processuais pelos diversos operadores de direito. Nós já temos um conflito, né? Não é? Claro, nós já temos um conflito de interesse ali apresentado para que o judiciário resolva, para as pessoas, o cidadão brasileiro buscando a tutela jurisdicional. Então, o que não pode de jeito nenhum é que na solução desse conflito exista ou paire dúvidas sobre fraude, né? Entendeu? Claro, então por isso toda essa cautela, todo esse procedimento. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para credenciamento aí, isso vai facilitar e muito. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora de seu envio. Isso aqui é muito interessante, ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido um protocolo eletrônico de envio, né, do documento eletrônico. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque
sobre a tempestividade do documento enviado. Olha só o que diz o parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender um prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Isso aqui revolucionou, né, o processamento e também a tempestividade dos atos processuais. Por quê? Porque nós temos prazos para a prática de atos processuais e alguns prazos são fatais, né? Praticou dentro do prazo, está dentro do processo, está valendo. Praticou fora do prazo, em algumas situações é como se aquele ato, né, não existisse. Tudo bem? Dependendo da lei processual. E aí, da regra processual. E aí, o que nós tínhamos no mundo do papel, né? No mundo do papel nós tínhamos o horário de funcionamento do expediente forense, né? Então, eu já trabalhei também no setor de protocolo, que recebia as petições, né, para enviar e juntar, fazer a devida juntada ao processo. Recebia as petições, os recursos, e certa vez um advogado chegou, o expediente forense se encerrava às 18 horas, e o advogado chegou, coitado, esbaforido, às 18 horas e 2 minutos. 18 horas e 2 minutos. O que aconteceu? Ele perdeu o prazo. Né? Ele perdeu o prazo. Sabe o que é isso, né? Uau! E aí ele ficou, coitado, transtornado. Mas tinha o que fazer? Não, sinto muito. A regra é clara quanto a isso. 18 horas encerrou o expediente forense. Não tem mais o que fazer, porque já havia o protocolo, né? O protocolo não era eletrônico, tinha outro nome que me fugiu agora, mas era uma máquina, né? E aí, eu lembro muito disso. Perceba, agora esse mesmo advogado não passa mais esse perrengue, porque ele tem até as 24 horas para o envio do seu documento, para envio aí da sua petição, do seu recurso, a 24 horas do último dia. Isso é um alívio, não é não? Mudou e mudou bastante, certo? Então, é muito importante que o dia e a hora do envio vão determinar ali quando que aquele ato foi realizado, certo? Claro, né? Não pode, você sabe que a internet brasileira, sistema, deixa, né, algumas vezes deixa a desejar, então é preciso ter muita cautela. Sempre bom, né, se antecipar. Sempre bom se antecipar. Mas isso foi uma grande mudança, né? E a Superclau vem trazer aqui um artigo importante do novo CPC, o artigo 213, toda vez que tiver total relação com o novo CPC, nós vamos aqui apresentar para você. Olha o artigo 213 do novo CPC, a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fim de atendimento do prazo. Cuidado! Brasil continental, pensa no horário de verão. Pois é, né? Imagina aqueles lugares, aqueles estados onde não é aplicado o horário de verão, o advogado está lá, num outro estado onde é aplicado o horário de verão, se não observar isso aqui, perde o prazo, né? Então, assim, muito interessante também lembrar e observar essa regra processual. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado. Porque agora ficou muito mais fácil advogar, né, perante o Brasil inteiro, muito mais fácil. Só que o advogado tem que ficar atento ao horário. E, Claudete, você falou que ia dar aula para o concurseiro e você toda hora fala em advogado. Mas olha só, lembra de uma coisa. Eu estou falando do advogado, mas eu estou pensando em você como já um servidor do judiciário, entendeu? Que vai certificar
a tempestividade do ato praticado, né? Da petição, do recurso. O juiz vai determinar para você. Certifique a tempestividade do ato apresentado. E aí? Aí você vai ter que fazer toda essa verificação, ok? Você vai ter que verificar qual foi o horário, qual foi o dia, qual o último dia. Você vai ter que calcular prazo, ok? E a gente vai ver que a forma de cálculo de prazo sofreu uma pequena alteração, porque tem a disponibilização, a publicação, o início da contagem de prazo, são muitas nuances que, com a realidade do processo eletrônico, nós tivemos o quê? Uma nova visão, uma nova rotina diferente do processo físico, ok? Claro que a nível Brasil, a gente ainda tem um volume absurdo de processo físico, entendeu? A nível judiciário nacional. Alguns estados já estão bem à frente no processo eletrônico, mas não é uma realidade brasileira, certo? Então, não dá para descartar o processo físico. E você tem que lembrar, porque o processo físico está aí, muito recente, né? Ok? Então, nós tínhamos toda uma abordagem, toda uma realidade no processo físico que precisou ser ajustada para o processamento eletrônico. Então, quando eu falo pensando em você já como um servidor do judiciário que vai precisar lidar com essas situações, e muitas vezes é você, como eu já fiz, que vai certificar para o juiz a tempestividade do ato praticado pela parte ré, pela parte autora, através dos seus advogados, entendeu? Ok? Então imagina essa situação, né, de horário de verão, se cai um caso hipotético na sua prova sobre o horário de verão, aí você já sabe do que o examinador está falando, né? O novo CPC, ele vem alertar quanto a isso. Olha, não é o horário, né, de onde o advogado está, não. É o horário vigente no juízo onde o ato deve ser praticado. Então, atenção total, ok? Seguindo, nós temos aí a comunicação eletrônica dos atos processuais. Como que ela deve acontecer? Como que vai ser computados prazos? Todos esses detalhes, porque o diário, que era um diário de papel, e eu, nossa, como eu lidava com o diário de papel, aquele coisa grande, pesada, a mão da gente ficava preta, sabe? As letras saíam na mão. Eu fiz muito isso, a leitura de diário oficial para certificar tempestividade, publicação, início de cômputo de prazo, e era no diário, tinha que recortar, colar no papel para juntar no processo. Tudo isso muda, essa rotina de processamento, ela se altera com o processamento eletrônico, principalmente porque nós temos, graças a Deus, o Diário de Justiça eletrônico. Então, combinando o processo eletrônico com o Diário de Justiça eletrônico, nós temos outra realidade de processamento, ok? Sempre lembrando o seguinte, a lei processual, como o Código de Processo Civil, ela traz ali o instrumento, né? Os vários instrumentos para se efetivar o direito de cada cidadão, certo? Só que ela não é suficiente. Por isso que nós temos as diversas regras de processamento. E essas regras de processamento, elas estão nos regimentos internos, nas regras que cada estado elabora para que o seu processamento aconteça de forma adequada. A lei de processo eletrônico, ela vem dar o quê? Um caráter nacional no procedimento do processo eletrônico. É a base. Claro que cada estado, ele vai adequar dentro dessas regras nacionais, ok? Vai adequar a sua realidade a estas regras nacionais, obedecendo essas regras nacionais, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa comunicação eletrônica dos atos processuais, né? Como é importante, como é que ela acontece e principalmente o cômputo dos prazos que você, servidor do judiciário,
precisará certificar e vai ter que tomar um cuidado para não certificar de forma equivocada, ok? Pode aparecer um caso hipotético na sua prova e você tem que saber como resolver, ok? Mas isso é um bate-papo para o nosso próximo vídeo. Olha só, esta é a introdução ao estudo da matéria, ok? Primeiro vídeo. Se você está assistindo essa primeira parte da aula pelas redes sociais, acesse o site do curso aqui, ó, superprofessores.com.br e adquira um módulo completo. Lá não tem só este módulo não, nós temos vários pacotes promocionais para você, para que você busque aí uma parceria de sucesso com toda a equipe Superprofessores para a sua conquista, ok? Te aguardo no próximo vídeo, vai ser aqui, ó, na área do aluno, porque esse é um investimento para o seu futuro. Voe mais alto e seja super! Te aguardo lá! Tchau, tchau!